Prezados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é Mansueto Alves, da cidade de Jundiaí, São Paulo. Na reflexão de hoje vamos falar sobre a leitura de mão. A leitura de mão, que também é conhecida como quiromância, é a tentativa de analisar as linhas da palma da mão de uma pessoa, para descobrir fatos sobre o seu passado, seus hábitos, seus traços de personalidade e até mesmo desvendar coisas que supostamente acontecerão no futuro. Porém, a Bíblia deixa bem claro que essa prática é errada, porque buscar conselhos de médios, videntes, gurus ou qualquer outro tipo de adivinho é pecado. Eu me lembro que, quando eu ainda não conhecia Jesus e vivia longe dos caminhos de Deus, eu estava cego espiritualmente e eu, por muitas vezes, também pedi a algumas pessoas para lerem a minha mão. Elas fizeram previsões de coisas muito boas que poderiam acontecer, mas nenhuma delas, que eu me lembre, se cumpriu. E ainda que cumprisse, não quer dizer que Deus estava por trás daquilo. Quando não estamos na presença do Senhor, o diabo pode controlar nossa vida e até fazer com que tudo que comece a dar certo, a gente possa pensar que é por conta dessas pessoas que querem ter o poder de Deus para adivinhar as coisas. E é justamente para que nós continuemos no engano. Certa vez Deus fez uma grande alerta para o povo de Israel, que estava sempre querendo encontrar caminhos mais fáceis e respostas mais rápidas para as suas vidas. Veja o que Deus disse na sua palavra. O Senhor dizendo: se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou o prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos a estas palavras daqueles profeta ou sonhador. O Senhor Deus está pondo vocês à prova para ver se vocês o amam de todo o coração e de toda a sua alma. Está em Deuteronômio, capítulo 13, versículos 1 e 3. Nessa palavra, Deus nos mostra que há médios e espíritas para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Glórias a Deus. Pessoal, aqui é Deus falando para depois não dizer que sou eu que estou falando essas palavras. Porque devemos estudar a palavra de Deus para falar dentro do contexto bíblico. E aqui não sou eu que estou falando, aqui é Deus falando. Além disso, outras passagens bíblicas também condenam essas práticas envolvendo adivinhações. Em Deuteronômio 18, por exemplo, está escrito que consultar médios é algo detestável aos olhos de Deus. E além de ser um pecado muito grave, a leitura de mão também não oferece nenhum benefício às pessoas. Muito pelo contrário, apenas o afasta da presença de Deus, porque passa a confiar no homem terreno. E o homem terreno não tem como adivinhar a minha vida e a sua vida. Porém, é o que temos visto nos dias de hoje. É o que mais e mais pessoas fazem, inclusive até mesmo as pessoas cristãs, que leem a palavra de Deus, estão dentro da igreja, mas se desviam para esse tipo de coisa. Acreditam que não há nada de errado nessa prática e que não há nenhum tipo de risco, principalmente se for apenas por diversão. Mas buscar ajuda da quiromância para saber, ou seja, da leitura de mão, para saber o seu futuro,
pode causar danos muito ruins na sua vida. Por isso, no vídeo de hoje eu quero te mostrar 4 coisas que todo cristão deve saber sobre ler a mão. Primeiro, ler a mão é uma prática pagã. A adivinhação é a prática de buscar o conhecimento do futuro ou do desconhecido por meios sobrenaturais. Sempre foi condenada pelos profetas de Deus. Vamos ver o que diz o profeta Jeremias sobre isso. Em Jeremias 27, 9 e 10 diz assim: não ouçam os seus profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos e os seus médios e os seus feiticeiros, aos quais lhe dizem para não se sujeitar ao rei da Babilônia. Porque são mentiras o que eles profetizam para vocês, o que os levará para longe de sua terra. Eu benirei vocês, e vocês perecerão. Jeremias 27, 9 e 10. No mundo antigo, essas práticas ocultas eram muito comuns entre as nações. Eles recorriam a esses deuses pagãos para ter informações sobre o seu futuro, seus inimigos, e em troca disso fazia rituais, oferendas, e eram condenados por Deus. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra em Deuteronômio 18 que, por causa dessas práticas detestáveis, o povo que morava em Canaã foi expulso daquela terra e substituído pelos israelitas. Veja o que está escrito. Deuteronômio 18, 12 diz assim: o Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Se você entregou a sua vida para Cristo e recebeu Ele como seu Senhor e Salvador da sua vida, você não deve procurar ninguém para ler a sua mão, para poder saber da sua vida, pois somente Deus pode fazer isso. A sua história foi escrita por Deus, o seu futuro também pertence a Ele, somente a Ele. Ninguém pode tentar acessá-lo a não ser aquele que te criou, o nosso Deus. O segundo, ler a mão é uma prática enganosa. Em primeiro lugar, não há nenhuma prova de que a leitura de mão funciona. Aqueles que vivem procurando pessoas para lerem a sua mão podem ser enganadas e comprometerem a sua vida. E ficar esperando que as supostas previsões mentirosas e erradas se cumpram ou aconteçam. Muitos leitores de mão são influenciados por espíritos malignos que dizem a ele tudo sobre a vida de uma pessoa, já que eles vivem no mundo espiritual e sabem o que acontece convosco. Muitos videntes também são bons em analisar a linguagem corporal e as pistas emocionais de uma pessoa para tirar as suas conclusões. Demorei muito tempo para saber e agora entendo que, assim como o diabo sabe muita coisa sobre a nossa vida, só não tem a capacidade de ler o nosso pensamento, essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, essa prática, são influenciadas pelo diabo e têm também o poder de acertar certas coisas na sua vida para poder vocês continuarem influenciados pelo mal e continuar vivendo desse tipo de coisa. E essas pessoas são muito espertas, porque querem ganhar o seu dinheiro e a sua confiança. Quer dizer, mais o seu dinheiro. Influenciada pelo mal, e como o diabo não tem todo o poder como Deus, porque só Deus tem todo o poder, o diabo, como tem poder, revelam coisas da nossa vida para elas, que acabam lhe falando e você ao ouvir começa a seguir e continuar vivendo dessas práticas com esse tipo de pessoa. A Bíblia conta sobre uma escrava que tinha um espírito pelo qual previa o futuro.
Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Até que um dia o apóstolo Paulo o expulsou o demônio dela. Está em Atos. Você pode ver. Está em Atos 16, 16 e 18. Isso mostra que tudo que vem do ocultismo não pertence a Deus. E Jesus conhece muito bem esse tipo de pessoa que está por trás dessas práticas, que fazem tão mal às pessoas, que ilude, que engana e que ganha o seu dinheiro através do satanismo. Veja o que ele diz em João 8. Em João 8, 44, a palavra dizendo, não sou eu, a palavra dizendo, vocês pertencem ao pai de vocês. O diabo querem realizar o desejo dele. E foi homicida desde o princípio. E não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Está em João 8, 44. Por terceiro, buscar alguém para ler a mão é uma forma de idolatria. Como eu disse, Deus é o nosso Criador, o nosso dono, o nosso Pai, e por isso Ele quer que nós o busquemos. Qual pai quer que um filho busque outro pai? Nenhum. Então Deus é da mesma forma conosco. Deus quer que nós busquemos as respostas para as nossas perguntas com Ele e não com outra pessoa. Não é com quem lê mãos ou com outros tipos de médios ou adivinhos. Colocar sua fé em algo ou alguém que não seja o nosso próprio Deus é idolatrar. Sim, a idolatria vai muito além de se adorar falsos ídolos e suas imagens. A idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração e na nossa vida. Além disso, ela é extremamente perigosa para quem abre uma brecha para o inimigo e para os desejos carnais e sexuais, já que Deus não está mais no centro da nossa vida. Quando se faz isso, Deus se afasta, porque Deus é Espírito e o Espírito não se mistura com o pecado. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. O apóstolo Paulo falando diz assim, Paulo diz, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Por mais que a palavra nos alerte sobre esses ídolos, muitos de nós nem mesmo percebemos que estamos o adorando outras coisas em nossa vida. Às vezes nem percebemos que estamos ali o adorando, se apegando a uma coisa, adorando uma coisa que somente Deus é que deve ser adorado por nós. E é por isso que devemos viver totalmente na dependência de Deus, porque Ele é o único que pode nos dar resposta sobre o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Por quarto, buscar alguém para ler a mão pode trazer graves consequências para a nossa vida. Talvez o maior exemplo de castigo que um servo de Deus tenha sofrido para desobedecer ao Senhor é procurar um médium. Foi o que aconteceu com o rei Saul. O primeiro rei de Israel, o momento em que ele se afastou de Deus, se afastou totalmente do Senhor, foi quando ele decidiu consultar um médium no lugar de Deus e não ter respondido às suas orações. Veja o que está escrito no livro de 1 Crônicas. Em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14, diz assim, Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor, e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar ao Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o seu reino a Davi, filho de Jessé.
mesmo conhecendo os mandamentos de Deus, Saul foi desobediente e desrespeitou as ordens de Deus. E por causa disso, a presença do Senhor o abandonou para sempre. E Saul passou a viver atormentado por demônios até o dia de sua morte. Da mesma forma, é quando eu e você assume o risco de buscar alguém para ler a sua mão, para consultar informações que só o nosso Deus pode dar para a nossa vida. Você também, nesse momento, está pecando e irá sofrer as consequências, caso não se arrependa a tempo de voltar para o nosso Deus. É simples. Quando a vida fica difícil, ficamos preocupados com o futuro. Buscamos alguém para ler a nossa mão. Pode parecer uma coisa boa, pois pode nos dar algum tipo de conforto. Porém, isso nunca foi, nem pode ser, uma solução para a nossa vida. Como cristãos, devemos sempre buscar a resposta do nosso Deus e não de médios, adivinhos ou qualquer outra ajuda que não seja a Bíblia, a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que tem resposta para as nossas vidas. Deus deseja que confiemos nele em todos os momentos de nossa vida. Ele quer que você e eu lembre-se que ele nunca irá nos deixar e nem nos desamparar. Você tem muito valor para o Senhor. E quem te garante isso é o próprio Jesus Cristo. Ele disse em sua palavra, preste atenção, para você saber o valor que você tem para o nosso Deus. Em Mateus 10, 29 e 31, Jesus falando, não sou eu, o próprio Jesus falando disse, não se vende 2 pardais por uma moedinha? Ele perguntou, não se vende 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês, até que os cabelos da cabeça de vocês estejam todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Glórias a Deus. E lembre-se de mais uma coisa. Não importa quais são as suas dificuldades, as suas circunstâncias, o seu problema, o que você está passando. Ninguém tem o controle da sua vida a não ser Deus. E caso você já tenha cometido o erro de deixar que alguém leia a sua mão, peça perdão ao Senhor e creia que o sangue de Jesus Cristo é poderoso para te perdoar, para te purificar e cancelar toda maldição que pudesse vir sobre você e sobre a sua família. Pense nisso. Não faça isso. Não procure ninguém e nem acredite em ninguém para poder falar sobre o seu passado, o seu futuro e muito menos sobre o seu presente. Porque somente Deus é onisciente, onipresente e onipotente para poder saber todas as coisas. Porque Ele é soberano e sabe tudo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque o meu Pai, porque o seu Pai. Somente Deus tem o controle de todas as coisas. E as respostas que você procura sempre estarão e sempre vai estar no nosso Deus. Eu sou Mansueto Alves e essa foi a palavra de Deus hoje para a minha vida e para a sua vida. Fica na paz. Deus te abençoe.